Então agora vamos plotar a função que foi dada no exercício no plano cartesiano. Olha, sabemos que a função é s igual a 2 menos 2t. Sabemos que para a abscissa tempo igual a 0, a posição ordenada vale 2 metros. Então olha lá, traçamos um segmento de reta passando por abscissa 0 e um segmento de reta passando pela posição 2 metros. Ali temos um ponto. Esse ponto representa esse par ordenado. Para t igual a 1, s vale 0. Então, nós temos que para t igual a 1, s vale 0. Este ponto representa esse par ordenado. Para t igual a 2, s igual a menos 2. Aí está. Traçamos um segmento de reta paralelo à ordenada, passando por abscissa 2. Um segmento de reta paralelo à abscissa, passando por ordenada menos 2. O ponto caracteriza este par. Agora temos abscissa 3, ordenada menos 4. Observe, esse ponto caracteriza esse par. Os infinitos pares de tempo e posição plotados nesse plano cartesiano, que obedecem esta função matemática, que é uma função de primeiro grau, formarão um segmento de reta inclinado em relação ao eixo. Observe que a inclinação do segmento de reta em relação à horizontal é maior que 90 graus. De fato, o coeficiente angular dessa função é negativo. Já o coeficiente linear dessa função é igual a 2. De fato, o segmento de reta está interceptando o eixo y, aqui representado pelas posições, em y igual a 2 metros. Agora, vamos plotar nesse mesmo plano cartesiano uma nova função matemática. A função que tínhamos era essa, posição igual a 2 menos 2t, chamei de função A. Agora, observe, trata-se de uma função de primeiro grau. A posição faz o papel de elemento da ordenada. O coeficiente linear é igual a 2. O coeficiente angular da função é menos 2. E os elementos da abscissa são os elementos de tempo. Nós queremos plotar um gráfico cujo coeficiente angular da função que vai gerar esse gráfico é metade do coeficiente angular desta função. Como o coeficiente angular da função SA é menos 2, o coeficiente angular da função que chamei de B será menos 1. Menos 2 por 2. Aqui está a expressão algébrica da função que nós vamos plotar no gráfico. Então, observe. Para t igual a 0, temos abscissa igual a 2. Afinal, menos 1 vezes 0, 0, 2 menos 0, 2. Para abscissa tempo 1, temos que menos 1 vezes 1 é menos 1, 2 menos 1, 1. A ordenada posição vale 1. Para abscissa tempo 2 segundos, menos 1 vezes 2, menos 2. 2 menos 2, temos ordenada posição 0. Para abscissa tempo 3, temos ordenada menos 1. Basta substituir. Menos 1 vezes 3, menos 3. 2 menos 3, menos 1. Vamos plotar essa função então. Observe. Para a abscissa 0, tempo 0, ordenada posição 2. Esse é o primeiro ponto. Para a abscissa tempo 1, ordenada posição 1, que é exatamente o ponto médio entre 0 e 2 nas ordenadas. Aí está o ponto. Para a abscissa tempo 2, temos ordenada posição 0. Aí está o ponto. Para a abscissa tempo 3, temos ordenada posição menos 1, que é o ponto médio entre 0 e menos 2. Aí temos o ponto. Os infinitos pares de tempo e posição que obedecem a essa função geram esse segmento de reta inclinado em relação ao eixo. Observe que a declividade dos dois segmentos A e B são diferentes, e, no entanto, o coeficiente linear é o mesmo. Observe também que a variação da posição com o tempo, que nesse gráfico, nesse caso, é dada pelo coeficiente angular, é maior para a função A. Ou seja, menos 2 aqui significa que a partícula que obedece essa função tem variação de espaço de menos 2 metros a cada 1 segundo.
enquanto a partícula B tem variação de espaço que é de menos 1 metro por segundo. Portanto, em módulo, 2 é maior que 1. Logo, a velocidade escalar da partícula que obedece à função SA é maior em módulo do que a velocidade escalar da partícula que obedece à função B. A declividade dessa função é a velocidade escalar da partícula.